Oi, hoje dia 17 de novembro, duas coisas estão em comemoração. A primeira, um pouco menos importante, porque hoje é o meu aniversário. E a segunda, muito mais importante, é o aniversário de 15 anos do lançamento do Just Dance 1, no dia 17 de novembro de 2009. O jogo chegou às Américas e marcou o começo da franquia. Aproveitando essa data, eu quero fazer um tributo e mostrar como foi o início do Just Dance, como foi o desenvolvimento dele, desde o surgimento da ideia, o posicionamento da Ubisoft com o jogo, a produção e, claro, como foi o produto final. Antes de começar, já deixa o like aí, se inscreva no canal e se quiser virar membro, verei que você vai estar ajudando muito. Mas enfim, vamos para o assunto principal do vídeo. Para entender o surgimento do Just Dance, é preciso voltar a 2006, quando a Nintendo lançou seu console Nintendo Wii, que foi focado no público casual. A sua grande inovação era o controle de movimento Wii Remote, que ofereceu diversas maneiras de interação para os desenvolvedores e jogadores. A Ubisoft, observando esse novo conceito, começou a testar o uso do controle em seus jogos. Começaram com o Rayman Raving Rabbids, que inicialmente seria o Rayman 4, mas optaram para transformar num jogo de party game. Desde o primeiro jogo dessa nova franquia, a Ubisoft já percebeu que o Remote e o Nunchuk funcionaria bem em jogos musicais, até que na sequência seguinte lançaram um minigame bem Guitar Hero com uma faixa no meio e precisava balançar os controles na hora certa para marcar os pontos. Porém, no jogo seguinte dos Rabbids, a Ubisoft foi além, já cada vez mais esses minigames de músicas estavam caindo na graça do povo. O novo jogo exigia que os jogadores imitassem poses de um pictograma que aparecia na parte de cima da tela, usando o Remote com o Nunchuk e até mesmo a balança board do Wii. O pictograma que iremos conhecer muito bem no jogo seguinte. Com isso em mente, a Ubisoft começou um projeto paralelo secreto de apenas 20 pessoas na Ubisoft Paris. E não é eu que tô inventando não, realmente a própria Ubisoft contou nessa matéria. Chegou um momento que tanto eles, os jogadores, estavam dançando de verdade enquanto jogavam esse minigame na frente da TV dos Rabbids. O Just Dance foi um desafio para eles porque, além de não ter orçamento adequado, havia apenas 20 pessoas trabalhando no projeto, incluindo dançarinos, estilistas e programadores, claro, operadores de câmera. Eles estavam com muito medo de que o público gamer odiasse o jogo, por não ser um jogo gamer. Eu não entendo muito essa parte de porque o público olhava torto pro Wii pra quase 2010. E a série do Raving Rabbids, apesar do público casual gostar e ter vendido razoavelmente bem, teve uma recepção negativa por parte dos gamers nos primeiros anos de lançamento do Wii. E dentro do estúdio da Ubisoft Paris, eles achavam que o jogo não tinha potencial e não faria sucesso. E isso foi a própria pessoa que disse, porque no estúdio eles ainda estavam produzindo um novo Ghost Recon e a discrepância do tratamento era gigante, tipo, aquele joguinho besta de dança de 20 pessoas. Outra coisa que eles falam é que o jogo foi lançado tarde, mas que pelo menos nos Rabbids as pessoas já tinham uma base do jogo, mesmo sem nenhuma direção artística. E logo no começo, além do público gamer, eles queriam combater a vergonha e botar qualquer um pra dançar, já que era um videogame. Na teoria, as pessoas são menos tímidas do que são jogando videogame do que numa festa. Duas curiosidades rápidas: que o jogo foi pensado que atraísse um grande público, primeiro para um público feminino, mas garantindo que os meninos pudessem jogar também, e que deu uma discussão entre eles da equipe, porque eles queriam jogar com o Remote e o Nunchuk, devido a esse costume que os Rabbids deram, mas eles optaram a remover isso, mesmo se a captação de movimento piorasse, porque a ideia é dar a impressão que a gente tá dançando bem. E o jogo iria lançar com o nome de We Dance, algo como Nós Dançamos, mas a Ubisoft trocou pra Just Dance porque uma certa cantora tinha lançado uma música chamada de Just Dance, que tá fazendo muito sucesso nas paradas, uma tal de Lady Gaga, não sei se vocês conhecem. Curioso que essa marca We, de nós, foi usada no jogo pornô de minigames que a Ubisoft lançou 2 anos depois. Sim, a Ubisoft lançou isso e foi um fiasco.
No dia 17 de novembro, o Just Dance 1 chegou às lojas com essa capa, um fundo vermelho, a logo do Just Dance branca, os nomes das músicas jogadas aí, cada um em um canto de uma cor diferente, e pessoas fazendo passos aleatórios que nem estão no jogo. Inclusive, até os pictos que aparecem não tem nada a ver com as músicas. Atrás, com o slogan, não fique parado, apenas dance. E as músicas agora em vermelho, com esse quadrado amarelo, Graphic Design My Passion. Abrindo a capinha, temos o CD com a logo, e dessa vez em branco com a logo vermelha, que é um pouco diferente da logo que tá na capa, e o manual dele. Sim, antigamente os jogos tinham manuais para ler as instruções. Aqui literalmente estão explicando como se joga com Funplex. E atrás tem um anúncio de Your Shape, que era um jogo de exercício que seria lançado quase no mesmo tempo do Just Dance 1, que vinha com uma câmera. E isso na capa americana, porque na capa europeia que eu tenho, as coisas já estão um pouquinho diferentes. Começando que a capa tem a logo do Just Dance na vertical, o nome das músicas em cima e o principal, os codes das músicas. Atrás então tem muito mais imagens do jogo e informações com o slogan sinta o ritmo e dança, e até informações que foi feito com coreógrafos profissionais. Abrindo, o CD aqui é totalmente vermelho, sério, eu não troquei não, eles vieram assim quando eu comprei. E o manual é todo preto, sem nenhuma imagem. Parece que alguns manuais da Europa seguiram isso de manual preto, não sei se tem alguma lei obrigando pra ser assim, eu não achei essa informação, só achei meio curioso. Quando colocamos o jogo no Nintendo Wii, essa é a tela dele ao som de um jazz em loop ao fundo. Logo após a logo da Ubisoft aparecer, temos esse aviso. Segure sempre o controle remote firmemente com a mão direita, como mostrado na imagem. Siga o dançarino na tela como se ele ou ela fosse o reflexo em espelho. Copie os movimentos de dançarino o mais fielmente possível. E essa é a tela inicial. A logo que já vimos antes, é um fundo totalmente preto e sem som. E uma imagem parada, falando pra gente apertar o A. E quando apertamos, aí sim começa a tocar aquele jazz com a bateria em loop. Meu Deus, essa tela é muito anos 2000. O que falar disso? Tem uma mulher no fundo, um toca-fitas, uns patins com um piano, e a borda toda preta com esse risco branco no meio. A primeira vez que eu joguei o Just Dance 1, ele me deu medo por essa estética mais simples e escura. Parece que a qualquer momento vai pular um bicho nesse... Aqui aparecem 5 opções, começando com a principal, que é o Quick to Play, onde fica todas as 32 músicas dessa edição. Nas músicas podemos ver que todas elas têm um estilo desenhado nos coach. Apareceu o nível de dificuldade e esforço, e embaixo para voltar ao menu principal e até sugestões, ele escolheria uma música aleatoriamente para você jogar. Para quem nunca viu, vou passar rapidamente todas as músicas que temos. Se não quiser ver, pule para a minutagem que está aparecendo aí na tela. About the meaning of my Essa é uma songlist que é um recheado de hits clássicos da indústria, músicas que até hoje nunca nem entraram em nenhum serviço do Just Dance, tanto que esse jogo não tem nenhuma música do ano de 2009. Ok, algumas músicas que aparecem aqui já vinha aparecido no jogo dos Rabbids, então meio que eu não duvido que os caras reutilizaram a licença meio que para baratear ainda mais os custos. Quando clicamos para jogar uma música, vamos para essa tela com corte seco, o nome da música em cima, aí embaixo podemos escolher o nosso ícone com várias opções, como se fosse uma espécie de avatar. E você pode jogar a música de duas maneiras, a versão curta, que vai parar a música na metade,
ou a versão inteira. Eu ainda não consigo entender muito porque teve essa opção curta, sendo que as músicas duram entre 2 a 3 minutos. E jogando a música inteira, ele pede pra gente balançar o remote pra ver qual barra é a minha. Como no meu caso, tô jogando sozinho, a minha barra fica rosa, mas ainda é possível ver invisível as outras 3. Sim, aqui a gente não tinha aquela bola do Just Dance 2 e Just Dance 3, ou aquela linha de estrela do Just Dance 4, e sim essas barrinhas que vão enchendo durante a música. E se você conseguir encher tudo, ela começa a transbordar. Embaixo dela temos as letras das músicas, temos os pictogramas marcantes do Just Dance, que aqui são 2D, diferente dos jogos seguintes, e todas as músicas começam com uma contagem regressiva. No meio temos os dançarinos, e a direção de arte aqui é curiosa, porque a grande maioria das músicas são tudo de uma única cor, com uma silhueta de fantasma no fundo dela. E outras têm mais detalhes, mais cores. E eu não sei se vocês repararam, mas até os feedbacks que temos aqui são diferentes. Temos só o X, o OK e o Great, diferente do Good ou do Perfect. E assim que acabamos a música, ele mostra uma tela de progressão, mostrando se a gente meio que fez combos para encher a barra mais rápido e a porcentagem de cada feedback. Algo bem parecido que voltou no Just Dance nos últimos anos, só que aqui a gente competia por pontos, já que não tinha estrela. E devido à má programação desse jogo, que os desenvolvedores sabiam, muitas músicas você vai levar um X, mesmo fazendo o movimento certo. Então a pontuação varia muito, mas o máximo reconhecido até o momento é 20 mil pontos. Isso aqui já é o que? Um super mega ultra star? Mas se você fizer 15 mil, a música ganha uma borda com uma coroa em cima. Outra coisa que podemos perceber nessa era clássica é que todas as coreografias são solo, e só existe coaches femininas e coaches masculinos nas músicas. E claro, aqui já tinha os coaches marcantes que viraram a marca do Just Dance como a noiva. Para piorar a situação, eles tinham apenas 2 dançarinos para as 32 músicas, ou seja, todas as músicas foram gravadas só pelos 2, cada um no seu gênero. Um detalhe que eu não comentei é que ainda não tínhamos os Gold Moves, e sim os Shake Moves, que eram os movimentos de coreografia em que você era obrigado a parar de dançar para meio que balançar o controle o mais rápido possível e marcar o máximo de pontos. Outra coisa muito legal também desse estilo do Just Dance 1 é que dava a impressão que eles tinham um chroma key muito pequeno, já que eles não saíam do meio durante a música. Porém, em muitas músicas, os coaches saem no final, passando atrás da barra, o que é um detalhe curioso. E eu não falei, mas esse Just Dance é realmente muito alto volume. Um nível que parece que vai estourar o alto-falante da televisão. Mas voltando ao menu principal, no modo Challenge temos 3 modos de jogo e você escolhe quantos rounds você quer. Temos o modo regular, em que você precisa bater a pontuação do seu amigo, nada demais. Temos o Strike a Pose, que é uma espécie de mestre mandou, onde você começa a dançar e algumas partes da coreografia a barra vai congelar e mandar você parar. Se continuar, você perde os pontos. Esse modo lembra muito o Simon Says do Just Dance 2 e Just Dance 3, em que você tinha que seguir o que eles falavam, tipo, balança o controle, pare, gire. E o último modo é conhecido como o último de pé. Nesse modo, a sua barrinha vai ganhar corações e cada vez que você errar, seu coração some. Se tirar 5 greats seguidos, você recupera. E se perder todos os corações, a música acaba na hora. Outra opção que temos no menu é o modo Warm Up, que é uma música barra modo secreto com uma coreografia de aquecimento com essa coach e o relógio em cima. Só que aqui você não pontua enquanto se aquecia. E a primeira vez que eu vi isso, eu não entendi que eu tava imitando, não tava aparecendo nada. A música era autona, me assustou assim. Eu achei a ideia boa, mas obrigar você a jogar sem pontuar ainda não dá. E no final, eles ainda soltam essa mensagem. Ótimo! Aquecer é o segredo do sucesso. Sinta-se à vontade para começar cada novo jogo com uma sessão de aquecimento. Voltando, ainda temos opções para desligar os pixels e barra lyrics. E por último, os extras, que inclui as estatísticas mostrando quais são suas músicas favoritas, as músicas mais jogadas, o tutorial explicando como funcionava o jogo, o seu progresso nas músicas e por fim, os créditos. A recepção do jogo não foi muito boa por parte das críticas especializadas. O Metacritic deu uma nota de 49 de 100. A GameSpot chegou a elogiar o jogo, falando que era divertido e engraçado, mas que a parte de meio que detecção de movimento do jogo era péssima. A falta de um modo carreira e a falta de DLC, que nessa época estava muito em alta. Agora, a IGN detonou o Just Dance, dizendo que parecia uma cópia chinesa de mecânicas de outros jogos da Ubisoft. Reclamaram do tracking, da falta de variação ou de conteúdo desbloqueável, da
ausência de DLC, ainda reclamaram que o jogo se chamava Just Dance e não tinha a música da Lady Gaga, e a review terminou com a recomendação para não comprar o Just Dance e não pensar no Just Dance e muito menos alugar, pra Ubisoft não fazer um segundo jogo. Jogando na cara de todo mundo, o jogo foi um sucesso, sendo o jogo mais vendido no Reino Unido, chegando a vender 2 milhões de cópias em todo o mundo. Com o sucesso do Just Dance, levou-se ao desenvolvimento de uma sequência, o Just Dance 2, que se focou em adicionar novos recursos e refinamentos ao jogo, como melhorias no seu sistema de rastreamento de movimento, novos modos de jogo e o suporte para conteúdo para download, DLC. Mesmo o jogo tendo vendido 5 milhões de cópias no ano de lançamento, os desenvolvedores do Just Dance ainda achavam que o Just Dance 2 seria o último jogo e que o Just Dance acabaria ali. Mas sabemos que depois disso, o Just Dance se tornou um fenômeno mundial, abrindo caminho para o novo mercado de jogos de dança, mesmo ganhando vários spin-offs, cópias não autorizadas e até mesmo o seu grande rival, o Dance Central, acabando totalmente o que as pessoas estavam acostumadas a fazer, que era pisar em tapete. No início do Just Dance, os caras tinham um chroma key $100 e uma Tech Pix um sonho. Imagina se essas 20 pessoas tivessem desistido lá atrás, quando todo mundo falava que seria um fiasco, o projeto estava fadado ao fracasso. Olha o que o Just Dance se tornou: 15 anos de muita música e coreografia, muito amor. Claro, tem muitos altos e baixos nesses 15 anos, com decisões ruins depois que o jogo estagnou, mas ainda continua sendo um jogo que diverte qualquer jogatina com amigos e família em festa ou evento. Eu comecei a jogar o Just Dance na época do Just Dance 2016, quando a minha avó faleceu, e hoje em dia eu continuo jogando, ainda mais para fazer exercício e distrair minha cabeça, porque agora meu pai veio a falecer nesse ano. Eu adoro muito Just Dance, passo 24 horas por dia só falando de Just Dance, jogando e produzindo conteúdos para vocês. Eu fico muito orgulhoso pelo que o jogo conseguiu alcançar, e assim como eu, quem diria que o jogo foi lançado no meu aniversário? Então eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, que deu trabalho de pesquisa e edição. E eu deixo a pergunta com vocês: vocês chegaram a jogar o Just Dance 1? Quais músicas vocês mais gostam? O que vocês acham do Just Dance 1, dessa estética dele? Comenta aí que eu vou ler e vou deixar o coração no seu comentário. E muito, mas muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal, que são Gabriel Ferreira, Raboni Santos, Pedro, Feijinop Games, Romeu Sampaio, Pro Jesse, Geisiane Alves, Anthony, Gabriel Perini, TG Oliveira 2, Pedro Igor, Rodrigo Almeida, João e GapTop02. Muito, mas muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal. Mas pessoal, basicamente esse aqui foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, se inscreva e tchau!